Passam alguns minutos das 3 da tarde, estamos de regresso para a terceira parte do consultório e nos próximos minutos vamos falar sobre torcicólogo ocular ou posição anómala da cabeça nas crianças. Vamos saber em que consiste, porque acontece e também quais os tratamentos mais indicados, mais sugeridos. Vai poder ligar depois desta conversa, após o intervalo, para esclarecer as suas dúvidas sobre a especialidade oftalmologia. Pode já tomar nota do número de telefone para o qual pode ligar para se inscrever, é o 225083297, ou também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Pode fazer-nos companhia até bem perto das 4 da tarde, mas pode ligar já para se inscrever, se sabe qual é a sua questão. Ora, está connosco o Dr. Paulo Freitas Costa, médico oftalmologista, a quem agradeço a presença. Sr. Doutor, muito obrigada por estar connosco. Obrigado. Ora bem, o que é a posição anómala da cabeça? Em que consiste? Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço a oportunidade por cá estar e esclarecer alguns temas de oftalmologia pediátrica. Muito obrigada. Ora bem, a posição anómala da cabeça é isso mesmo que diz o nome. Portanto, é uma posição que não é normal. Normalmente é uma posição enviesada da cabeça. Portanto, todos nós sabemos que normalmente teremos a cabeça numa posição reta, chamada posição anatómica, de olhar em frente, e, portanto, qualquer rotação constante ou muito frequente que se desvie dessa posição, como, por exemplo, inclinada para o lado direito, ou inclinada para o lado esquerdo, ou com o queixo para cima, ou com o queixo para baixo, ou rodada neste sentido, nós designamos uma posição anómala da cabeça, ou um torcicolo ou torcículo, como algumas varia da maneira como as pessoas dizem. Esse torcículo, essa posição anómala da cabeça, pode ter uma causa ocular, e é aí que eu quero incidir, mas também pode ter causas que não são oculares, portanto, pode ter outras causas em que o oftalmologista já não intervém. Mas é muito frequente num bebê que nasce, numa criança, no seu primeiro ano de vida e mais tardiamente, pedirem sempre ao oftalmologista para fazer uma avaliação, porque uma das causas pode ser ocular e pode ter tratamento dirigido sem necessidade de fazer investigação neurológica, ortopédica, não é? Pronto, apesar de a avaliação normalmente ser uma avaliação multidisciplinar. Portanto, se nós tivermos uma criança pequena, normalmente ela é avaliada pelo pediatra, pelo neurologista, pelo ortopedista, pelo fisiatra, pelo oftalmologista, até nós conseguimos perceber a verdadeira causa. Portanto, neste caso, quando o médico pediatra não encontra uma causa evidente, o mais normal, o processo natural, é pedir aqui uma opinião de um médico oftalmologista, não é? Talvez a maior parte das causas para uma posição anómala da cabeça, ou seja, para o torcicolo, por exemplo, o torcicolo congénito, muito raramente um torcicolo congénito, ou seja, um recém-nascido, um bebê nos primeiros meses de vida, 6 meses, que tenha a cabeça desviada neste sentido, claro, muito raramente essa causa é ocular, é muito raro. Normalmente a causa ocular para um desvio da cabeça surge um bocadinho mais tarde, quando a visão até começa a melhorar e a binocularidade já está mais desenvolvida, e, portanto, surge como uma perda dessa binocularidade ou por uma perda dessa visão, então a criança começa a entortar a cabeça mais tardiamente. Normalmente, a causa principal para um torcicolo congénito são, muitas vezes, anomalias do esternocleidomastoideu ou do trapézio, portanto, são anomalias musculares ou, eventualmente, esqueléticas, que levam a uma posição viciosa da cabeça e que tem que ser trabalhada pelo fisiatra e pelo fisioterapeuta, muitas vezes com exercício e treinos acabam por normalizar. Mas, normalmente, essas crianças, apesar da causa principal não ser ocular, eles acabam sempre por vir fazer um despiste. Claro. Muito bem. Quando a causa é ocular? Quando a causa é ocular, porquê é que acontece? Ou seja, porquê é que uma criança vai entortar a cabeça por um motivo oftalmológico? Porque pode ter uma perda de visão, ou seja, para tentar melhorar a sua visão, ou seja, uma criança que veja, por exemplo, mal de um olho relativamente ao outro, pode preferencialmente rodar a cabeça para o olho que vê melhor e assumir uma posição, por exemplo, quando fixa um alvo, normalmente as causas de posição anómala da cabeça deste género, para melhorar a visão de um olho ou melhorar a visão dos dois olhos, é um torcicolo intermitente. Ou seja, às vezes a pessoa, os pais nos dizem, ele quando está a fixar ou quando está a ver a televisão, ou o professor próprio indica que ele quando quer ver qualquer coisa mete a cabeça roda assim a cabeça de lá. Uma das causas poderá ser uma assimetria na visão do olho direito para o olho esquerdo e a pessoa rodar, por exemplo, para o olho que vê melhor.
Alguns casos de astigmatismo, por exemplo, sabe-se mais ou menos que provavelmente será exatamente pela fenda palpebral ser mais estreita no extremo e que levar que a pálpebra fique mais fechada consiga compensar alguns erros de astigmatismo e a criança pode pôr a cabeça rodada. Outras causas que até são mais evidentes e que os pais normalmente notam mais precocemente são os nistagmos. Um dia haveremos de falar aqui de nistagmo. O nistagmo são aqueles movimentos oscilatórios que algumas pessoas têm em que os olhos não, parece que estão a dançar, não conseguem estar quietos, estão nesta posição. Algumas pessoas que têm nistagmo têm uma posição neutra ou posição nula. E significa o quê? Significa que, apesar de os olhos estarem em movimento sempre a dançar, há uma posição, por exemplo, ou quando olham para a esquerda, ou quando olham para a direita, ou quando olham para baixo, ou quando convergem assim num ponto de perto, em que esse movimento oscilatório diminui de amplitude e pode até deixar de existir. Ora, se uma criança que, quando está a olhar em frente, tem um nistagmo, e que quando olha para a esquerda esse nistagmo deixa de existir, é diferente em ter uma visão com a chamada oscilópsia, que é ver o mundo andar assim, ou quando os olhos estão quietinhos. Então, se a pessoa vê melhor quando olha para a esquerda, quando o nistagmo deixa de existir, claro, a pessoa vai entortar a cabeça para a direita para olhar nesta posição assim. E porquê que isso acontece já agora, Sr. Doutor? O nistagmo? Sim. Tem muitas causas. Há nistagmos que são os chamados nistagmos infantis motores, que são nistagmos que são congénitos, portanto é como se fosse uma anomalia da inervação dos músculos, mas o olho está bem, vê bem, e essas crianças, como já nasceram assim, não veem o mundo em movimento. Por exemplo, um adulto como nós, se tivéssemos uma patologia neurológica que não tínhamos e começássemos agora a ter nistagmo, íamos ter a chamada oscilópsia, que íamos ver o mundo em movimento. Há outras causas de nistagmo, que são, por exemplo, uma causa de baixa de visão, doenças genéticas que cursem com muita baixa visão, o olho vê tão mal que anda num movimento de procura. São dois grandes grupos, ou seja, anomalias inervacionais, digamos assim, e outras que são baixas de visão importante que levam secundariamente ao nistagmo. Bom, alguns desses nistagmos, então, têm uma posição em que diminui a sua amplitude e a visão melhora, a visão binocular fica melhor, então a pessoa pode assumir uma posição. Outra das causas que muitas vezes até passa despercebida é o estrabismo. Portanto, aqui, neste caso, nós podemos ter uma pessoa, uma criança, que veja bem do olho direito e veja bem do olho esquerdo, mas a comunhão dos dois, ou seja, a visão binocular, conseguir ver a tridimensionalidade, não é conseguida em determinada posição. Ou seja, pode passar despercebido porquê? Porque nesta imagem que nós temos aqui, nós vemos que aquilo são fotografias que nós tiramos nas diferentes posições do olhar. A fotografia do meio é quando o miúdo está a olhar em frente e nós olhamos para ali e vemos que os olhos estão alinhados. Pelo menos, mesmo para quem não perceba muito, olha-se para ali e os olhos estão direitos. Mas quando o miúdo olha para a esquerda, ou seja, na imagem da direita, não é? É quando o miúdo está a olhar para a esquerda, os olhos também estão alinhados. Mas quando o menino olha para a direita, que é a imagem da esquerda, vemos que um está mais para cima e o outro está mais para baixo. Pronto, isto são chamados estrabismos inconcomitantes. Os estrabismos inconcomitantes significam que não são iguais em todas as posições do olhar. Ou seja, normalmente um estrabismo, uma pessoa tem um olho um bocadinho para dentro ou um bocadinho para cima, mas que é igual em todas as posições. Quer olho para a direita, quer olho para a esquerda, é sempre igual. Agora, há algumas formas de estrabismo que não são iguais quando eu estou a olhar para ali e é diferente quando eu estou a olhar para ali. E, portanto, se os olhos desviam mais um do outro quando eu olho para a direita e quando estou a olhar em frente ou quando olho para a esquerda eles estão certinhos, a pessoa mais uma vez vai assumir uma rotação para ficar a olhar. Eu estou a olhar para a Alexandra, mas olhando para a esquerda. Claro. É uma maneira de eu melhorar a minha visão binocular. Claro que uma criança, normalmente, de 3 anos, 4 anos, não consegue dizer aos pais, às vezes acontece, conseguem dizer, porquê é que pões assim a cabeça? Porque eu vejo 2 imagens quando olho para ali. Mas é raro dizerem isto. Claro. E muitas vezes não se deixam observar bem, porque nós temos que pegar às vezes na cabeça, pôr a cabeça torta, pôr assim, pôr assado, e eles às vezes não cooperam. E, portanto, até nós às vezes fazemos um diagnóstico de um estrabismo inconcomitante que justifica aquela posição anormal da cabeça, pode ser necessário 2, 3, 4 consultas às vezes. E há aí uma imagem que já passaram, que era uma imagem inicial, em que nós vemos que há várias formas de estrabismos inconcomitantes. Uma das mais frequentes delas chama-se uma paralisia do quarto par, ou seja, nós temos nervos
que fazem a inervação dos músculos. E esses músculos fazem mexer o olho. Quando um desses nervos funciona mal, naquela posição em que ele deveria funcionar, não está a funcionar juntamente com o olho do outro lado, então vamos ter um estrabismo. Um dos mais frequentes chama-se uma paralisia do nervo troclear, ou do quarto par, em que normalmente a posição da cabeça é assim, inclinada para o lado esquerdo ou inclinada para o lado direito, dependendo do olho em que nós tenhamos essa disfunção. E às vezes estes tildes são muito pequeninos e passam despercebidos. E outra questão que os pais fazem, mesmo quando nós já fazemos o diagnóstico, é se nós devemos deixar a criança pôr a cabeça torta. Ou seja, se devemos contrariar, Sim, não é? exatamente. Devemos contrariar ou não devemos contrariar? Portanto, se a criança entorta a cabeça, é porque tem um motivo para entortar a cabeça. Claro. E os motivos foi aqueles que eu referi. Ou porque lhe melhora a visão do olho em questão, ou porque tem um estrabismo e naquela posição ele consegue melhorar a função dos dois olhos em conjunto. Portanto, devemos encontrar a causa da obviamente, criança. nós devemos encontrar a causa. Entortar a cabeça. Exatamente. Não é? Se a causa for uma falta de óculos, por exemplo, tem um astigmatismo, ou porque tem uma anomalia de graduação de um olho para o outro, portanto, tem um olho que tem astigmatismo e o outro não, tem um olho que é hipermétrope e outro não, nós aí vamos logo tratar, vamos receitar uns óculos, ok? Se a causa for, por exemplo, o nistagmo ou o estrabismo, dependendo do grau do nistagmo e do grau do estrabismo e também da influência que a posição anormal da cabeça do torcicolo tem na fisionomia daquela criança, nós podemos não fazer nada. Portanto, se imagina que o desvio da cabeça é pouco frequente, quando desvia até não é muito evidente, porque uma coisa é desviar em 30 graus, outra coisa é desviar só em 5 ou 10 graus. Se calhar nós podemos deixar a criança crescer um bocadinho e procurar tratar a causa, neste caso o estrabismo ou o nistagmo, um bocadinho mais tarde. Podemos ter uma janela terapêutica, uma janela de tempo até fazer o tratamento, neste caso cirúrgico. Então, nessas alturas, numa criança que tenha, por exemplo, 6 anos, 7 anos, nós devemos avisar a mãe e devemos, às vezes, escrever um relatório para a escola para que a professora compreenda é? Claro. E que não tente vá contra a criança. Eu tive um caso recente de uma criança que ela punha a cabeça, normalmente ela punha a cabeça rodada para a esquerda para poder olhar em frente, ok? E, portanto, ela via melhor quando tinha que olhar para a direita do que quando tinha que olhar para a esquerda. Portanto, ela fazia assim, portanto, ela via melhor quando olhava para a direita. Uma medida simples, ela estava sentada do lado esquerdo da sala, não estava no centro, estava do lado esquerdo. Então, se ela estava do lado esquerdo da sala, quando tinha que olhar para o quadro, ela queria olhar para a direita. Ela estava sentada do lado direito, ela tinha que fazer isto à cabeça. Se ela está sentada do lado esquerdo, não precisa de olhar para a esquerda, que é o problema dela, então ela consegue estar em frente. Portanto, sentando de um diferente lado da sala, conseguimos solucionar, por exemplo, aquela questão estética no funcionamento da criança. Tem algumas medidas assim tão simples quanto estas, que nós podemos evitar, aliviar a questão social daquela criança naquele momento. Mas se estas causas não forem identificadas, ou pelo menos se não forem diagnosticadas, se não houver um tratamento, que complicações a longo prazo podem trazer? Se passarem despercebidas pelos pais, por exemplo? Não sei se podem passar um diapositivo que eu tinha aí de uma fotografia seriada de uma criança até a idade adulta, que é uma fotografia que nos aparece muito frequentemente nos livros, que é da Academia Americana de Oftalmologia, em que algumas destas posições anormais da cabeça, exatamente por serem aquela é a mesma pessoa, aquela é uma fotografia, os olhos que estão em baixo não são da mesma pessoa, era para eu explicar outra coisa. Mas aquela fotografia seria a menina quando era miúda, depois na idade adulta, em que nós vemos que a posição anormal da cabeça, se nós até nem estivermos muito atentos, até nem percebemos posição anormal da cabeça nenhuma nela, mas aquela criança tem a cabeça ligeiramente rodada sobre o seu ombro direito, assim. E se calhar não foi diagnosticada, a criança vê bem dos dois olhos, vê bem do lado direito, vê bem do lado esquerdo, porque ela põe naquela posição, ela consegue ter um desenvolvimento visual normal, não fica amblíope, e quando chega mais tardiamente à idade adulta, muitas vezes, quando nós começamos a ver mal, um dos motivos para nós descompensarmos um estrabismo que estava ligeiramente compensado é uma alteração
da capacidade visual. Ou seja, eu sempre vi bem a minha vida toda. E por algum motivo, quando estou a chegar, por exemplo, perto dos 40 anos, 50, começo a ver mal para perto e aquilo descompensa uma coisa que estava mais ou menos compensada e a cabeça começamos a ter que rodá-la ainda mais para compensar uma coisa que sempre teve compensada até então. Também é frequente isto, que é um adulto chegar ao consultório e dizer: doutor, eu vejo duplo, mas quando ponho a cabeça assim fica direito. E agora, isto está presente desde o nascimento ou é uma coisa recente? Pois também faz parte da estratégia diagnóstica. Mas, naquele caso, aquela senhora da segunda para a terceira fotografia tinha a cabeça ligeiramente torta, foi operada, melhorou da sua binocularidade, mas uma pessoa que tenha 40, 50, 60 anos de posição anormal da cabeça, muitas vezes já fica com alterações posturais, portanto, alterações esqueléticas, musculares. Portanto, nós vamos tentar operar, não só para dar melhor visão à pessoa, mas podemos não conseguir melhorar o torcículo exatamente por já ter muitos anos de durabilidade, de duração. Portanto, uma das consequências a longo prazo é termos alterações posturais que não revertem, apesar da função visual melhorar e reverter. Deixa-me só fazer uma última questão. Temos 20 segundinhos mesmo para terminar a conversa. No caso de ser preciso fazer a cirurgia, é uma cirurgia simples? A cirurgia, são cirurgias, como já tive eu aqui também a oportunidade de falar e outros colegas também, são uma cirurgia de estrabismo. Portanto, se o problema é o estrabismo, nós não vamos operar a cabeça, nós vamos operar a causa do entortar da cabeça. Se a causa é o estrabismo, nós vamos operar o estrabismo. Se a causa é o nistagmo, nós vamos operar o nistagmo. Muito bem. Pronto. Está bem? Portanto, é uma cirurgia em ambulatório, simples, é uma cirurgia que implica algum risco, digamos assim, cirúrgico, mas é uma cirurgia simples e que nós executamos facilmente quando nós temos o devido treino. Dr. Paulo, muito obrigada pela sua presença. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores que podem colocar sobre oftalmologia e pode fazê-lo de duas formas.